A paz do Senhor, amém? A finalidade dos pastores e mestres reunirem a igreja num local específico. Antes de entrarmos, eu anotei algo que veio ao meu coração. O sacrifício de Cristo foi para nos reaproximar de Deus. A gente já sabe disso, né? Mas de uma forma muito especial. Nos tornando o seu próprio corpo, a sua igreja. E em um corpo não existe membros autônomos, né? Eu nunca conheci um braço que não tivesse o restante do corpo. Nenhuma perna, eu fui na casa da perna do fulano, né? Sempre que a gente vê um corpo, por mais que a pessoa venha a ter deficiências, ela tem o tronco, ela tem a cabeça, não é verdade? Mas vários membros são ligados uns aos outros e pelo cabeça que é Cristo. O propósito do sacrifício de Jesus foi esse: nos tornar seu corpo. Não sei, não entendo esse mistério. Esse mistério eu creio que a gente vai entender lá no céu um dia. Mas Ele quer que nós nos movamos, que nós sejamos, que nós estejamos unidos, assim como Ele comparou. Acho que não tinha mais nada lindo e perfeito como um corpo. Não é verdade? Porque até mesmo quando falamos de um rebanho, há um trabalho interessante, mas é uma ovelhinha ali, aí um cordeirinho menorzinho ali, aí outra ovelhinha ali, aí puxa, junta aqui, vem para cá, entendeu? Mas o corpo você não fica, vem aqui, braço, vem para cá. Ele obedece um comando. Então, as comparações da Bíblia são interessantes. A minha igreja é o meu corpo, do qual eu sou o cabeça. E isso através de um preço que foi pago, o sacrifício de Jesus. Então, o tema do mês é esse: a finalidade dos pastores e mestres reunirem a igreja de Cristo num local específico. Eu creio, porque eu vou ler os textos de abertura, mas depois vou voltar neles, tá? O primeiro texto que foi passado para a gente foram 3 textos. Foi João, capítulo 21, dos versos 15 e 17. Glorifico a Deus pela letra, glorifico a Deus pelo equipamento, por tudo, porque tudo também é resultado de oração. Eu louvo ao Senhor. Eu louvo a Deus por podermos transmitir e filmar até para alguém que não pôde vir e alguém que vai assistir daqui algumas outras vezes. Porque se o Senhor permite, significa que é vontade dele e vai ter um bem útil. Versículo 15 de João 21. E depois de terem jantado, os discípulos, né? Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes que estão aqui? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse para ele: apacenta, diferente, as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. Próximo texto, vamos dar uma lida. Mateus 28, 19 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Terceiro texto. Estamos só dando uma passada aqui. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, igual a gente está aqui hoje? Cada um de vós tem salmo, eu cantei ali, vocês viram, né? Tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação.
É uma ordem. Faça-se tudo para edificação. De quem? Do corpo. Amém? Ou seja, um corpo é formado por vários membros. Romanos 12, do 4 a 5. Isso mesmo. Olha que interessante. A Bíblia está explicando o que a gente já sabe, né? Mas é importante lembrar. Eu sou crente, mas não... Quem diz que eu preciso ir à igreja para poder fazer parte do corpo? A Bíblia, por quê? Aonde está isso? Sinal de que você nunca leu a Bíblia. Que pena. Vai ler, né? Romanos 12, 4 a 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, nós somos bastante aqui hoje, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente nós somos muitos membros. Por isso que não tem como, né? Se a gente cortar um membro do corpo e deixar ele no cantinho, o que vai acontecer? Se deteriora, porque precisa do sangue fluindo, né, dos ligamentos, não é verdade? Vocês já viram um rebanho? Aí, gente, vamos lá em casa. Olha o meu rebanho. Aí o Gilberto abre lá a porteira, tem uma ovelha. Ué, rebanho de uma ovelha? Vocês já viram o rebanho de uma ovelha? Não, é porque cada um cultua em casa do seu jeito e a igreja está crescendo assim, cada um em casa. A gente já vem estudando nos meses passados. Deus deu uns para apóstolos, uns para doutores e mestres, uns para evangelistas, ou seja, eu lá em casa, se eu fosse ter todas essas pessoas, olha quanta gente ia ter que ter na minha casa para me ser um crente de caseiro, né? Que não existe isso. Eu e Gilberto somos dois, a gente teria que ter todos os dons para a gente se edificar sozinho fora do corpo. É antibíblico. Aprisco. Quando Jesus fala de aprisco, é um local específico. Tá? Porque Jesus usava o que o povo tinha naquela época. Hoje em dia a gente vive aqui no centro da cidade, não tem tanto essas... né? Mas Jesus usava e a gente consegue entender. Tanto que ele falou do corpo, que é uma coisa que a gente carrega com a gente. Onde eu vou, eu carrego o meu corpo. Né? Mas o rebanho era uma coisa mais da época. Então, quem já viu, né? Um aprisco é um local cercado onde o rebanho fica protegido. Ele sai dali, de vez em quando, pela necessidade, né? Da alimentação. João 10,16. Mas ele fica ali. E olha o que Jesus falou. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Então, existe um aprisco dele. Que as regras são dele. Ele é o pastor, o cabeça. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Não se preocupe, porque Jesus garantiu que quem é a ovelha dele vai reconhecer a voz dele e vai obedecer. Eu nunca vi na televisão também, assim, desses vídeos que a gente assiste, que pessoalmente eu nunca vi uma ovelha, né? Mas nunca vi, que nem eu vi boatos de que existe ovelha rebelde. Né? A gente fala isso no meio da igreja às vezes, né? Que aqui não tem isso não. Mas, não é? Você já viu? Ela é um ser dócil. E ela tem a facilidade de gravar a voz do pastor. Não é? A gente não precisa se preocupar, nem se estressar, viu, pastores? Não se estresse. As ovelhas vão ouvir a voz, vão ficar no aprisco e tudo bem. Em primeiro lugar, qual é o título? A finalidade de pastores e mestres, eu gosto de frisar. Reunirem a igreja no local específico. Em primeiro, precisamos saber quem é a igreja. Amém? Para que assim entendamos qual é essa finalidade de estar os pastores reunindo, junto com os mestres, num local específico. Primeiro, quem é a igreja? Como eu já disse aqui, é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12... do 12 ao 20 e depois o 27. Porque assim, novamente, Paulo falando, como um corpo tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos, fazem parte de um só corpo, assim é Cristo também. Porque todos nós fomos batizados em um único Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido, se enchido do Espírito Santo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo?
E se a orelha disser, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, eu vou lá na casa do olho, né? Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato, o nariz? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. Vocês estão entendendo? E se todos, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Ora, o 27, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ele pôs cada membro no seu lugar. Eu não gosto de ser braço, eu não gosto de ser nariz, eu não gosto... É uma forma figurada que Paulo está dizendo, mas é exatamente assim. Eu queria tanto que meu nariz fosse no pé. Imagina que horror. Você está entendendo? Se a gente parar para pensar no físico, chega a ser engraçado, não é? O nariz está no local próprio. O nariz debaixo do braço. Você entende? Deus fez o corpo do ser humano perfeito, da forma que ele entendeu que seria funcional. E dentro do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, por isso que a gente está vendo aqui primeiro quem é a igreja de Cristo. É o seu corpo que tem membros em particular, que ele pôs cada um como ele quis. O pastor não deixou fazer isso. Gente, o pastor aqui, ele é um membro do corpo de Cristo que segue, flui o sangue. Não sei como funciona o pensamento e manda, pega isso, faz aquilo. Nosso corpo faz. Tem coisas que você faz até no automático. Chega em casa, já pega a chave, já abre a porta, já vai entrando, põe ali. Não é? No automático. Nós precisamos chegar a esse nível de intimidade com Deus para obter as características de corpo de Cristo, não o corpo da Fabiana / Cristo. É o corpo de Cristo / Cristo. Porque o nosso corpo é inútil. Se fosse útil, Jesus não precisava vir pagar nossos pecados. O nosso corpo não precisaria se decompor. E às vezes nós acabamos entendendo que o nosso corpo precisa ser muito mais cuidado e muito mais alimentado do que o corpo daquele que nos colocou nele. Nós somos o corpo de Cristo. Eu acho que não tem nada a ver. Você é quem? Você é o Joaquim ou você é o corpo membro de Cristo? Entendeu? A gente precisa parar para pensar, porque cada vez que eu renunciar a mim, eu estou aceitando que Deus pegou, através de Jesus Cristo, do Espírito Santo fluindo, nos colocou como membros do seu corpo. Para onde o vento vai? Você pode ver o vento? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é movido pelo Espírito. Aí vem a unção. Aí vem a virtude. Por que Pedro passava e, meu Deus, ali as pessoas foram curadas? Pedro só passou. A sombra de Pedro, a Bíblia relata que a sombra de Pedro curava, na verdade, fluía. O Espírito estava dentro dele, mas ele tinha uma intimidade tão grande com Cristo que não era só para ele. Ele começou a ser moldado, se pareceu tanto com Jesus que a Bíblia fala que o jeito dele falar era igual ao dele, e antes dele receber o Espírito Santo. Vocês lembram? É que ele ficou lá na fogueira, Jesus sendo condenado ali, né, julgado. E aí chegou uma senhora e falou assim, tu é daquele grupo de Jesus, não é? Não sou não. Mas teu jeito te denuncia, teu jeito de falar. Então, nosso jeito de falar, nosso jeito de agir, as nossas ações, nossas reações, nosso comportamento. Se eu sou um membro, eu não sei que membro que eu sou no corpo de Cristo. Digo assim, membro de braço, né? Se for dessa forma. Eu posso andar por aí de qualquer forma, sem pudor e sem decência? Não. Xingando palavrão, fazendo fofoca, brincando de fazer mentira. Ontem eu falava com meu esposo sobre isso. Um cristão cheio do Espírito Santo não brinca de... perdão, é mentirinha, tá? Fazendo a pegadinha contigo, 1º de abril. Se o pai da mentira é o diabo, se eu brincar de mentir, eu estou pegando as ferramentinhas do diabo, que não são as ferramentas, os dons do Espírito Santo, para brincar com coisa errada. E pode ter certeza que ele é muito mais esperto que a gente. A nossa esperteza está no Espírito Santo, não em nós. E ele pode querer passar a perna. Então, esse é o momento que a gente está crescendo. A gente está crescendo aqui como corpo. Tá? Vocês vão ver isso também.
Ou seja, segundo ponto, a Bíblia nos mostra também que a igreja é o corpo de Cristo, que ele é o cabeça, mas a igreja também é o rebanho de Cristo. Salmos 100, verso 3. Amém? Vamos lá. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. João 10, 27, para confirmar que somos ovelhas de Cristo. Ó, Jesus falando mais uma vez, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ponto, não é difícil não. Ele não bate, aqui não diz que ele bate, que ele tem que gritar, que as ovelhas não escutam. Não, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Fácil assim. A gente viu quem é a igreja. Qual a função de um pastor, já que a Bíblia fala que Jesus é o nosso pastor? Né? Domesticar, alimentar, proteger e conduzir o rebanho, garantindo segurança, alimento e saúde. O pastor dentro de uma igreja é um dom ministerial, comparado a um pastor terreno. Mas é um dom dado pelo Espírito Santo. Não tem como eu falar assim, a partir de hoje eu quero que fulano e ciclano sejam pastores. Não é assim. É o Espírito Santo que dá. Porque o que caracteriza o pastor é o Espírito na vida dele com atos de pastoreio. E não um título, uma plaquinha escrito aqui, pastor. Né? É um dom dentro da igreja dado pelo Espírito Santo, com a mesma finalidade de um pastor de ovelhas, domesticar. Domesticar, né? Porque às vezes elas foram criadas lá no matagal, não sei, né? Do mundo, né? E traz para cá, elas não estão acostumadas a ficar num curral. Às vezes passaram fome, cheio de picão, foi para o meio do mato, quebrou a perninha. A gente imagina né, dessa forma. Então o pastor vai pegar, vai ter que limpar, vai ter que passar a poda naquele pelo todo embaraçado. Mostrar para ela, fica tranquila, eu tenho um lugar que você vai dormir aqui, mas eu vou te alimentar. Vai ter a hora de alimentar, vai ter a hora, mas você não pode sair do aprisco. Não pode sair do aprisco. Domesticar, alimentar, proteger, conduzir, o que trará saúde e segurança às ovelhas do pastor Nélio. Não, as ovelhas de Cristo, gente. Olha só, as ovelhas são de Cristo. Qual a função do mestre? Porque eu estou aqui tentando explicar o título, né? A finalidade de pastores e mestres reunirem a igreja de Cristo num local específico. A função de um mestre, ele é um professor. Ele é aquele que ensina, tem habilidade, ele sabe tanto para si que ele é capaz de esclarecer os assuntos das pessoas. É alguém que tem habilidade no ensino e na comunicação, mas que também domina bem aquilo que ensina. Não é? O mestre, na igreja, a gente conhece um professor. Eu já conheci professores que ensinavam e não entendiam nada na vida normal, né, na escola. Eu ficava ali, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Falava até bem, mas eu não entendia. Isso também é uma habilidade, você conseguir distinguir, porque dentro de uma sala de aula, dentro de uma igreja, como foi falado de manhã, existem vários níveis de entendimento. Por mais que tenham 10 pessoas de 35 anos, cada uma tem uma forma de compreender. E no rebanho de Cristo é a mesma coisa. Então, quando você tem um dom, que a gente vai falar agora, porque o chamado do mestre é um dom dado pelo Espírito Santo, você consegue entender uma linguagem que todos aqueles que estão naquele dia, tanto os cordeirinhos, que são os... Qual a diferença? Cordeirinho para ovelha. Cordeirinho é o filhotinho. E a ovelhinha é a adulta. Então, como é que eu vou fazer? Igual o pai falou de manhã, vou tacar uma madeira em todo mundo aqui? Não, o pastor ele traz um equilíbrio, um alimento específico, onde tanto o cordeirinho, que está chegando agora, quanto a ovelhinha vai conseguir sair daqui alimentado. O mestre na igreja também é um dom ministerial concedido pelo Espírito Santo. É alguém que maneja bem a palavra da verdade. Gente, essas coisas entraram tanto na minha cabeça. Até para dar aula de escola dominical, em vários lugares que eu passei, é difícil, porque se você ouve uma pessoa que está ali como professor para ensinar aquilo que você sente que a pessoa não sabe, é ruim. Então, como meu pai disse, é bom
a gente ter esse discernimento, mas é ruim porque você consegue analisar. Puxa vida, como Jesus fez com Nicodemos. Né? Jesus mostrou para ele que ele era um mestre, um doutor na lei, mas era fraco, porque ele não estava entendendo o que Jesus estava falando para ele, que ele considerava um mestre. Que situação, né? Um mestre na igreja é alguém que maneja bem a palavra da verdade, tem facilidade de compartilhá-la através do dom do Espírito, sua habilidade no ensino e na comunicação. Então, o Espírito Santo ali flui porque não é apenas um professor que estudou teologia e veio para cá dizer o que ele aprendeu e leu livros. É uma junção de estudo com unção, revelação, conhecimento. O Espírito Santo traz o conhecimento. Eu creio dessa forma. Então, um resumo dessa introdução. Aqui foi só a introdução. Resumo até aqui. Nós vimos que, primeiro, a Igreja de Cristo é o corpo de Cristo, composto por muitos membros e também conhecido como rebanho do seu aprisco. Segundo, o pastor é aquele que cuida, educa, protege o rebanho. E terceiro, o mestre é aquele que ensina e esclarece com profundidade a palavra de Deus. Ele também gera novas pessoas, ele gera novos líderes. Então, vejamos, a finalidade dos pastores e mestres reunir a Igreja de Cristo num local específico. Vocês estão entendendo? Vamos aos 3 textos base novamente, um por vez. Texto 1, João 21, do 15 ao 17. Nesse texto aqui, nós vamos ver o chamado pastoral. Estou falando como eu vi, tá? Porque recebi 3 textos ou seja, e um título. Nesse título nós temos a igreja, nós temos o pastor, nós temos o mestre, igual finalidade. Nesse primeiro texto aqui, nós vemos o cuidado de Cristo com o seu rebanho e seu pedido a Pedro que prove seu amor por ele cuidando de seu rebanho. Vamos ler novamente. Depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Apacenta os meus bebezinhos, filhotinho. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta também as ovelhas mais adultas. E disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: Seja o pastor das minhas ovelhinhas. Aqui vem um chamado pastoral. Talvez Pedro na hora não entendeu. Mas ele citou tanto os mais novinhos quanto, né? E tudo junto. Ele não falou: separa 2 apriscos, Pedro. Um para os cordeirinhos e um para as ovelhinhas. Não, é um aprisco, um rebanho, um pastor. Nós vemos aqui o cuidado e o amor de Cristo, porque ele iria embora, ele iria ficar um tempo longe. Longe fisicamente, a olho, né? Mas ele estaria aqui constantemente através do seu Espírito Santo. Mas ele não deixou as suas ovelhas sozinhas. Ou seja, um cuidado contínuo. Graças a Deus por isso. O apacentar inclui, como eu já disse, né? Conduzir o rebanho de Cristo ao pasto, para que se alimente e beba água. O que eu alimento? É a palavra. Você já conheceu várias pessoas? Você lê a Bíblia? Não. Porque não entendo nada. Nós temos o pastor, nós temos o mestre, nós temos aqui aprendendo, né? Eu ficava em casa, Senhor, o que eu vou falar para a igreja em cima desse título aqui? Que me alimente, que alimente eles também, de uma forma que eles entendam. Porque as ovelhas não são minhas, não. Quando vem o tema, eu já chego até a passar mal. Fico até com medo de olhar se meu nome está na escala. O Espírito Santo. Já vem aqui as borboletas em casa mesmo. Aí eu nem falo com o Gilberto. Depois passa um dia, olha a escala. Entende? Porque eu preciso comer primeiro, provar, entender e passar para vocês, compartilhar, explicar o que vocês estão comendo. E a gente está aqui entendendo qual é essa finalidade. Por que a gente está aqui hoje? Eu vim ver a Fabiana cantando. Eu vim ver o pastor Nélio orar pelo ofertório. Eu vim ver... Não, a gente veio aqui para crescer em conjunto, para se alimentar da palavra, para entender. E à medida que todos nós começarmos a entender, a gente começa a fazer isso também até sem perceber.
Então o pastor, ele leva as ovelhas ao pasto, né? Para que ela se alimente da palavra. Ela beba da água da vida de Cristo, passe pelo processo de purificação todos os dias. A água do Espírito. Ele precisa nos encher, porque ele purifica por dentro, mas não é por dentro. Deus vê o coração, gente. Como dizem, Deus não é açougueiro. Ele vê o coração, a intenção do seu coração. Por isso ele diz, venha como está. Mas você vai morrer, você vai ser nova criatura, vão te botar dentro de uma forma, o Espírito Santo, e tu vai ficar dentro daquela forma ali chamada Jesus. Só vai levantar daquela forma quando você estiver parecendo com Ele. Aí você está preparado para gerar outros, colocar dentro daquela forma, levar o batismo das águas. É assim que funciona. Como disse o pastor Fábio, meu Deus, que linda a frase de botar num púlpito, né? Não pregue aqui o que você não vive ali fora. É porque aqui dentro não tem como viver em 2 horas, né? Muito forte isso, hein? Conduzir ao pasto para que beba água, proteger o rebanho. Irmão, não faz isso, irmão. Ih, que pastor chato, ele não é meu pai. Por que está falando isso? Meu Deus do céu. Ih, a irmã veio contar uma revelação. Que ódio. Está me agorando. Gente, o corpo de Cristo. É interessante, né? A gente pensa assim. Eu já ouvi pessoas dizerem que ficam até com raiva de revelação. Porque Deus fala, cuidado, o diabo está preparando um tombo ali, ó, vem por aqui. Não. Proteger o rebanho de Cristo no aprisco. Pastor, ora por mim aí, que eu não estou muito afim de ir para a igreja, não. Eu vou ficar aqui em casa, o senhor vai orando na minha batalha aqui. Fala sério, né? Vamos orar junto, vem para cá, vamos orar junto. Que isso? Tu é ovelha do aprisco ou tu é ovelha independente? Né? Afastando os predadores. Quando você vem para o aprisco, o pastor, ele tem autoridade, pelo que eu vi aqui, dada por Jesus, porque ele deu para Pedro, né? Para afastar os predadores. Quem são os predadores? Os demônios, gente. Eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião, que são coisas que matam, né? E toda a força do maligno, e nada vos fará. Deus deu aos seus líderes autoridade. E como eles podem fazer isso? Se você se deixar subordinar à sua autoridade. Porque a Bíblia fala que os pastores vão dar contas a Cristo do seu rebanho. Mas não tem como a gente dar conta daqueles que andam fora ou longe do aprisco. O aprisco é o local de proteção. Vamos vigiar, olha. E Deus manda uma revelação ali, manda uma revelação lá, manda uma revelação aqui. E não fica nunca com raiva daquele que está revelando. Eu acho que errou na revelação. Anota. Por mais que você ache que naquele momento não esteja batendo, o Espírito Santo está mostrando alguma coisa. Eu tenho mania de anotar, porque a Bíblia diz que se for do Senhor, vai se cumprir. Agora, é claro, se o profeta que falou para você xinga palavrão, tem hábito de mentir, quase não vem no culto, pode jogar fora, que aí é profecia do inferno, que o diabo também profetiza. Né? O pastor também tem a responsabilidade de contá-las. Como o pai faz isso, né? Poxa, filha, fulano não veio. Cadê aquela ovelhinha? Faz anos que eu escuto isso, né? Aí eu tô eu tô fazendo a mesma coisa. Às vezes chego em casa, não veio, também não veio. Tem uns que eu até anoto, sabe? Não veio. Jesus, eu não quero ser chata, eu não quero mandar mensagem. São ovelhas tuas? São? Eu pergunto. Fala com elas. Mesmo que ela esteja ferida, com a perna quebrada, com fome, desidratada, sem a água do Espírito, traz para cá, Senhor. Traz para cá, porque a tua palavra garante que dentro do aprisco há alimento, há limpeza, há cura e há crescimento. A gente se fortalece. A gente se fortalece. Não pense que a gente não ora. A gente ora, a gente só não quer ser chato, ficar ali no zap, porque o zap facilita, mas também acaba sendo uma pedra no sapato. É melhor a gente orar.
O pastor, ele tem um instrumento chamado cajado. Você já ouviu falar? Hoje o pastor sentou o cajado na igreja. Não é pastor, gente. Eu estou aqui falando conselhos, eu falo de uma forma engraçada, mas não estou batendo em ninguém, porque o cajado não é para bater. Ele tem uma forma curvadinha, já viu nos filmes, né? Aquilo ali, aquilo tu vê, meu Deus. Pega pelo pescocinho, pela barriguinha da ovelhinha e puxa para o aprisco de novo. É assim que faz. Tu está vendo a ovelha lá no precipício e às vezes vai uma ovelha para o precipício e as outras vão junto, achando que ele tem um negócio. Meu Deus, puxa, tem um negócio mesmo, né? Puxa, o pastor pode fazer isso. Por isso que a palavra compara o trabalho que Jesus faz. O pastor puxou minha orelha que eu estava fazendo um negócio ali. Puxou com todo carinho, mas nossa, pode ter certeza, se alguém chegar para falar com você, não é aquele alguém que está falando. A quem as ovelhas pertencem? Quem está falando através do pastor? Gente, a gente não é adivinha. Eu nem nunca vi uma bola de cristal. Como é que a gente vai saber o que as pessoas estão passando e qual o futuro delas e o que elas podem fazer para se prevenir? Usando a palavra. A palavra é revelação. Se nós nos enchermos do Espírito Santo, não vai ter brecha na nossa vida. Se não tiver brecha na nossa vida, Satanás não vai nos tocar, porque a palavra diz que o inimigo da vossa alma anda ao derredor, bramando como se fosse um leão. Ele ainda faz barulho, esperando um momento, uma brecha na sua vida para tentar comer você. Devorar é comer. Isso é terrível. Há quem pense que ele é bonzinho. Gente, ele é muito inteligente, A única coisa que ele sabe fazer de bom é destruir os outros, é magoar os outros, é ofender, é trazer contenda, é trazer confusão, é trazer briga. Não seja doido de andar do lado do diabo. Eu, às vezes, tenho umas coisas assim. Alguém quer aceitar Jesus que ainda não é evangélico? Às vezes a gente ouve isso. Porque a Bíblia fala que existem dois reinos. Ou eu sirvo a Deus 100%, ou eu sirvo ao diabo 100%. Não existe 50%, como a gente diz, né? Não existe meia grávida. Não quero não, pastor, quero andar com o diabo mais um pouco. Não é isso que se diz. Porque estar com Deus é estar no aprisco dele, é comer da comida dele, é se parecer com ele, é obedecer o que ele fala, é ouvir a voz dele, é ser disciplinado, é ter o Espírito Santo. O Espírito de Deus não habita em templo sujo. O Espírito Santo não habita em ovelha suja. A palavra diz que quando o Espírito vem, ele vê a casa, ele limpa a casa, que somos nós, porque ele vai morar dentro da gente, para que a gente entre naquele corpo e faça parte do corpo sagrado de Jesus. Quantas renúncias você viu Jesus fazer aqui na terra? A gente viu. Quanta coisa. Tinha hora que, meu Deus do céu, meu Deus, se fosse a gente ali com aquela mulher adúltera. E Jesus sabendo da vida de todo mundo. Vocês são quem mesmo? Ele poderia ter exposto todo mundo. Você tem que ser apedrejado por isso. Você tem que ser apedrejado por... Ele ficou quieto. Foi tremendo. Ele não estava ali para apontar os defeitos. A Bíblia fala, eu não vim condenar. Eu vim salvar. Eu falo, Jesus, eu quero ter aquela paciência. Eu ainda não tenho. Meu Deus, como é difícil. O diabo sabe me irritar. Mas ele sabe, mas eu falo, Gilberto, eu vou deitar e vou orar, vou ficar quieta, eu nem durmo aquela hora. Mas Jesus, ele ficava na areia, e o povo lá, e ele ali, doido para apedrejar aquela mulher, e ele ali desenhando. Gente, eu consigo ver ele levantar aqui, tranquilo, pois não, o pastor Sérgio Júnior, eu acho que Jesus falava igual o pastor Sérgio Júnior, aqui, quem não tiver pecado aí, começa o apedrejamento, que eu vou continuar desenhando aqui. Meu Deus do céu. Gente, olha, eu acho que essa aula, se tivesse como a gente ter assistido, vocês têm noção? Vocês têm noção? Ele deixou eles apedrejarem, mas apenas os que não tinham pecado. O único que não tinha era ele. Todo mundo. Pensa só. Gente, isso são aulas para a gente. É assim que a nossa cabeça funciona. É assim que eu quero ser. É assim que eu quero ser. Que Deus proteja até o nosso celular. Porque às vezes você ganha um bom dia, você chora emocionado por um carinho de alguém, mas às vezes o diabo manda uma mensagem para você. Como é que você sabe disso? Você sai do sério.
Sangue de Jesus tem poder. Eu já comecei, Senhor Jesus, não foi o Senhor que mandou essa mensagem? Porque o Senhor é paz. Meu pai, cada vídeo que ele manda, eu fico ali, vou assistir mais uma vez. Mas, meu Deus, que vídeo é esse? Senhor, o que é isso? E eu fico, Espírito Santo, me ajuda a entender, porque meu pai entendeu alguma coisa. Se ele mandou para mim, é porque esse vídeo tem alguma revelação mesmo. Eu fico assim. E fico ouvindo, aí aperto pausa, volto de novo, volto, para conseguir entender. Mas quando é mensagem do inferno, não precisa nem ouvir 2 vezes. Então, a gente precisa pedir proteção para nós, para a nossa mente, para o nosso corpo, porque nós somos corpo de Cristo. Ele precisa nos governar. Conselho aos pastores. 1 Pedro 5, 2, 4. Olha o que o Senhor fala para os pastores. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, não pode bater, mas voluntariamente, não pode obrigá-los. Nem por torpe ganância, querendo lucrar alguma coisa, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. As minhas ovelhas. O que é isso? Não. Mas servindo de exemplo, me copiem para o rebanho. E quando o sumo pastor aparecer, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Meu Deus, que tremendo. E conselho às ovelhas. Olha só, por que a gente está aqui? A gente está aprendendo. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Vão dar conta para quem? Para Cristo. Para que faça isso com alegria, meu Deus, não gemendo, pelo amor de Deus, porque isso não vos seria útil. Imagina o pastor aqui, triste, angustiado profundamente, porque o rebanho não quer obedecer, não acredita na revelação, acha que a fofoca lá vale mais do que o caráter e a vida que ele tem. Misericórdia, fofoca. Já fizeram fofoca de você? Quantos aí que já ganharam fofoca? Fazem fofoca? Meu Deus do céu! Isso é normal, na época de Jesus também tinha. Falaram que expulsava demônio pelo príncipe dos demônios, falaram um monte de coisa. Misericórdia, mas não era verdade, né? Segundo o texto, ele vai falar sobre o mestre. Eu vou correr um pouquinho, porque agora que eu olhei o relógio. Ele fala sobre o mestre. O primeiro texto falando sobre o pastor, né? O chamado que Deus fez aos pastores cuidarem das suas ovelhas. Vamos dar uma lidinha, rapidinho. Mateus 28, do 10 ao 20. Vamos esperar que o computador está com o meu HD ali bem devagar. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Olha, essa é uma ordenança. Aqui a gente vai ver um mestre. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as, ó o mestre aqui, a guardar todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho mandado. E aí eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Amém. Aqui vemos o ide. A pregação, que leva ao arrependimento, o batismo para a remissão do pecado e o papel importante do mestre, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Ou seja, trazendo o esclarecimento e as revelações dadas pelo Espírito Santo. Para isso, eu vejo que o papel do pastor trabalha em conjunto com o mestre. Se o pastor ele junta as ovelhas num aprisco para alimentar, para tirar os carrapichos, para nutrir, para levar para beber água, para passar pelo processo de purificação, ele acaba facilitando, porque é só o mestre ir no aprisco, que já está tudo reunido, e ele vai poder ensinar assuntos mais profundos. Eu até falava, Gilberto, é interessante, só no rebanho de Cristo, no rebanho da terra não, que uma ovelha pode se tornar um pastor, pode se tornar um profeta, pode se tornar um evangelista, um mestre. No rebanho as ovelhas vão crescer, vão se tornar ovelhas adultas, vão morrer. Mas no rebanho de Cristo ninguém morre não. A gente vai viver para sempre. As ovelhas acabam sendo... o trabalho do pastor, conjunto com o trabalho do mestre, é facilitado, porque as ovelhas estando bem alimentadas, saciadas e crescendo com saúde, né, elas estão aptas a receber um ensino um pouco mais profundo, que é o ensino do mestre, o que trará amadurecimento em Cristo, preparando-as para receber os dons do Espírito, que são as ferramentas, porque você não dá uma ferramenta, dá um martelo para uma criança de 1 ano, né?
que são dons espirituais dados pelo Espírito Santo. Terceiro texto. Aqui nesse terceiro texto, porque nós recebemos 3, um falando do pastor, um falando do mestre, e o terceiro falando da reunião da igreja. Nós vemos a igreja reunida. 1 Coríntios 14, 26. Que faremos, Paulo dizendo, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Cada um faz uma coisa, é um corpo. Faça-se tudo para o crescimento do rebanho, para o crescimento do corpo de Cristo. Tudo que for feito dentro de um culto, uma oração, um louvor, uma oferta, tem que ser para o crescimento do rebanho, não o crescimento físico do local, é o crescimento do corpo. Aqui nós vemos a igreja de Cristo reunida num local específico, quando vos ajuntais, movendo-se como o corpo dele. Um tem salmo, um tem doutrina, buscando o crescimento e amadurecimento uniforme. Imagina só, eu aqui, com a idade que eu tenho, né? Com 46 anos, mas esse meu braço aqui ainda tem 3 anos. Eu não sei que mistério é esse, mas o Espírito Santo ele traz esse equilíbrio ao corpo. Compreende? Porque o crescimento acaba sendo uniforme. Aquele que é recém-convertido, que é novo, ele consegue crescer, mas ele não se sente perdido no meio do corpo. O Espírito ele flui no meio da igreja de uma forma a trazer comunhão, união, crescimento e amadurecimento. E Deus vai dando visão aos pastores, aos líderes, para conseguir designar, ou esse aqui já está apto para poder auxiliar nisso, esse daqui já está apto para poder auxiliar aqui, esse aqui é de confiança aqui para oração, eu estou vendo o Espírito Santo fluindo aqui, o Espírito Santo deu um dom ali, o corpo ele vai crescendo, mas ninguém atropela ninguém. Puxa vida, eu tenho 30 anos de igreja, o outro que tem 3 se sente mal sentado do meu lado, o outro que tem 1 mês, ninguém, todos se sentem em comunhão. Amado, essa é a expectativa do corpo de Cristo. O crescimento unânime da igreja, que é a sua igreja. Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual... Cadê o próximo? De quem todo o corpo, bem ajustado, olha só, isso quem faz é o Espírito Santo, para não haver diferença de crescimento entre as ovelhas, né? E consolidado pelo auxílio de toda a junta, quem faz essa junta no corpo é o Espírito, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O próprio Espírito fluindo nas diferentes idades espirituais de cada um, consegue fazer um ligamento perfeito e com o serviço prestado de cada um, uma oração, um salmo, um louvor, uma oração no final, um conselho, fulano, tu não veio, uma ligação. Isso faz com que o corpo de Cristo aumente, cresça e seja edificado em amor. O último versículo, estou chegando à conclusão, Hebreus 10, 25. Está na Bíblia que eu tenho que ir no culto? Grava aí, quem quiser anotar para poder botar lá no Face, quem tem Facebook, né? No status. Ó, não deixemos... Quem está falando isso, gente? Não, é a palavra de Deus, não sou eu, não. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Jesus vai voltar. Né? Eu vi uma frase dizendo... A igreja nunca esteve tão distraída, né? O mundo, como nos últimos dias. Misericórdia. Jesus fala, mas Jesus fala que vai voltar há muito tempo. Mas ele falou, fiquem atentos aos sinais. Os sinais estão aí? Então, as dores de parto. O negócio está ficando estranho. Conclusão. A finalidade dos pastores e mestres é reunir a igreja de Cristo num local específico, segundo o que veio ao meu coração. Primeiro, por que a igreja se reúne num local específico? Em obediência à palavra. Como membros do corpo de Cristo, não deixemos de congregar. 2, para facilitar o trabalho dos pastores e mestres. Imagina o pastor falando, eu quero fazer um culto, tem 100 ovelhas. Uma mora lá no Morém, a outra mora no Alto da Serra. Como é que eu vou fazer um culto com elas? Puxa vida, será que vai dar tempo?
10 minutos na casa do irmão, 10 minutos ali na casa do irmão, 10 minutos. Misericórdia, coitado do pastor, já tinha morrido. Agora aqui a gente consegue fazer um culto de 2 horas com todos juntos. Olha como é que a gente facilita e o corpo de Cristo cresce do mesmo jeito. Cresceria se ele fosse na casa de um só? Cresceria. Aí é o trabalho evangelístico. Depois que a gente passou a ser ovelha, a gente não precisa ser mais evangelizado, né? Então, 1 é obediência à palavra, 2 para facilitar os pastores e mestres, todos os membros do corpo de Cristo no local específico, e 3, a finalidade, para que o corpo de Cristo seja edificado em nós, através dos pastores e mestres, e também através dos dons distribuídos pelo Espírito Santo, que, segundo a operação de cada parte, faz o aumento do corpo para que sua edificação seja feita em amor. É o que diz Efésios 4,16. Eu espero que você tenha compreendido. Eu achei muito difícil de passar, de colocar no papel. Levei muitas semanas. Peço que o Espírito Santo venha trazer à luz. Se você puder assistir, não estou fazendo propaganda, eu vou assistir, porque eu também quero compreender melhor o que Cristo falou comigo e também vai falar ao seu coração, porque nós somos dele. Amém? Que Deus abençoe e agradeço o desafio.